Olá, eu sou Michele Pérez e está começando agora mais um Debate em Ação. No debate de hoje, vamos falar um pouco sobre programas sociais, em um país onde 52 milhões de brasileiros vivem com cerca de R$ 18 por dia, totalizando uma renda mensal por volta de R$ 357. Qual é a sua visão sobre esses programas? Se você aí de casa quer participar e dar a sua opinião, é só falar com a gente através do WhatsApp. O número é o 99657 4325 ou através do Twitter, Debate em Ação. Para falar um pouco mais sobre o tema, recebemos em nossos estúdios Tiago Martins, acadêmico de Publicidade e Propaganda, Lucas Samaniego, empresário e acadêmico de Psicologia, e Tero Queiroz, acadêmico de Comunicação Social. Um dos mais conhecidos programas que auxilia famílias carentes é o Bolsa Família. Hoje ele atende cerca de 13 milhões de famílias no Brasil, onde essas vivem em estado de pobreza, recebem um auxílio de até R$ 85 mensais. Você, Lucas, qual é a sua opinião sobre esse repasse? Existe algum tipo de mudança que você apontaria? Sim, Michele. Bom, eu acredito que, na verdade, é um programa que existe há quase 2 décadas dentro de hoje da nossa âmbito político, né, na verdade. E é um programa que há 2 décadas não resolveu nada, só vem dando gasto para o cofre público e não é investido realmente o dinheiro onde se deve investir, que na área de educação, na área de curso técnico, para esses jovens que recebem esse auxílio do governo. E você, Tero, o que você acha sobre isso? Primeiramente, Michele, eu queria agradecer o espaço cedido aqui, dizer ao pessoal de casa aí que esse tema é um tema que fala mais do que simplesmente da fome, ele fala de um aspecto mundial, fala de tudo que envolve população e pobreza. Eu acredito que, como o colega ali falou, que não mudou nada. Em 2015, há dados registrados de que o Bolsa Família conseguiu tirar o Brasil da linha da pobreza para fome zero, um programa implantado pelo governo. Ele conseguiu sair da linha da miséria, né, para um dos países aí fora da linha da miséria. Então, eu acredito que é um programa muito válido, né? Meu pai utilizava, né? O pai de milhares de pessoas com certeza também achava necessário isso. E é um programa aí que ajudou muitas pessoas e que continua ajudando ainda que agora tenha um direcionamento falho, né? Nós temos um governo aí que não manipula de forma correta esse mesmo programa que foi manipulado durante muitos anos de forma correta. E agora, né, depois de ter ajudado muitas pessoas, lados A e B, só vê as partes ruins desse programa, que foi um programa aí que tirou o país, né, o Brasil, da linha da miséria lá e colocou a gente, foi inclusive, Michele, elogiado pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que nos colocou como um dos países exemplos e foi destaque, né, no mundo inteiro em relação a isso. E você, Tiago, o que você opina sobre isso? Então, eu concordo com o que o Lucas falou e concordo em partes com o que o Tero falou. É um programa que talvez seria algo bom para a sociedade se fosse bem feito. Desde que foi criado 2 décadas atrás, ele não vem sendo bem utilizado nem por quem recebe, das pessoas que recebem e pelo governo. Então, eu acho que se é um programa válido, ele tem que ser totalmente reestruturado e feito de uma forma que vai atender realmente quem precisa. E agora vamos ver um vídeo que um dos nossos telespectadores mandou falando um pouco sobre o tema. Será mesmo que o Brasil avançou nesses últimos anos de governo PT através dos programas sociais? Você acha que avançou? Se você acha que avançou, você está muito enganada. Primeiramente, o povo ficou mal acostumado com tanto assistencialismo, com tanta carência, com tanta dependência e acabou se sentindo obrigado a enxergar as coisas de um outro lado, da maneira que o PT quer que você enxergue, ao ponto de quanto mais dependência, mais carência, mais assistência, melhor. Gente, tá tudo errado no Brasil, tá tudo errado. Não há avanço, há regresso, porque quanto mais pobreza, mais miséria, mais o PT ganha com isso.
Porque o PT ele criou um sistema de assistencialismo barato, da pior espécie, da pior qualidade, que isso, o povo já está vendo isso como uma riqueza, como uma coisa, olha, é o que o Brasil precisava. Agora todo mundo vai ter direito à saúde, todo mundo vai ter direito à educação, à renda, isso, aquilo, segurança, tal, comida. Porém, tudo da pior espécie e tudo rotulado. Porque o Brasil teve condições, não tem mais, porque está todo endividado, está todo enrolado. O Brasil tá na corda bamba, mas alguns anos atrás teve a oportunidade de enriquecer a nossa nação, fazer o pobre prosperar, fazer o pobre ser independente. Porém, Lula não quis isso. O Lula quis criar o cidadão pobre como dependente do governo. O Lula foi malandro, picareta. Você vai ter saúde, mas para fazer propaganda para mim. Você vai dizer para todo mundo que eu te dei educação, saúde e comida. O Lula fez tudo da pior espécie possível, a pior saúde que você possa ter, a pior educação que você possa ter, a pior segurança, tudo do pior só para dizer que fez. Lucas, assim como no vídeo, você concorda que projetos sociais podem causar algum tipo de dependência? Eu acredito que sim, que é um projeto que causa dependência sim, para quem recebe, acaba criando pessoas com vínculos viciosos. E como é um projeto que vem com a pessoa de uma renda mais baixa, ela acaba ficando naquele ciclo ali e não acaba buscando uma outra saída daquele ajuda do governo, que já recebe, então para ela é muito válido continuar ali dentro. Então acaba que passando de mãe para filha, e as pessoas não buscam sair daquilo ali porque tá se mantendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você, Tero, você concorda com isso? Eu não concordo não, porque quem que se mantém com R$170, né? É o que o governo oferece aí, né? Segundo o nosso amigo, a pessoa se mantém com esse dinheiro. Eu por exemplo, eu comprava caderno, né? Na época que meu pai pegava, meu pai teve 5 filhos. E ele criou todos nós pegando o programa do Bolsa Família, e ele não utilizava esse dinheiro para ele utilizava para comprar caderno, utilizava para milhares de coisas, menos para colocar comida dentro de casa. Então, quem que se mantém com R$170, né? Você, telespectador, se mantém com R$170? Essa aqui é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? O que difere, né? É um programa falho, mas que ajuda muitas pessoas. Eu comprava meu tênis com o programa Bolsa Família, né? Eu estou falando aqui de humanidade, não estou falando nada mais, não estou falando nem de dados aqui. Estou falando de humanidade, né? Você que tem seu filho, que te pede uma camisa para ir para a escola e você não tem esse dinheiro. Se você tivesse R$100 dado por um governo para você comprar isso, ia te causar dependência isso? Claro que não. Óbvio que não. Né? É uma questão a se levantar. Esse é o meu posicionamento em relação à questão. E você, Thiago, qual a sua visão sobre o tema? Então, eu concordo que tem uma dependência, mas aí o erro eu acho que não está nem tanto no governo, mas das pessoas que utilizam erradamente o programa. Porém, como eu falei que é falho desde o início, tipo, o Tero aqui disse que ninguém se mantém com R$170. Então, para que dar R$170? Tira de quem não está precisando, faz uma reestruturação e dá conforme a pessoa realmente vai valer a pena para ela ganhar aquilo ali. Aí ela tem que cumprir alguns direitos e deveres para continuar ganhando, causando também outro ciclo de vicioso, que é a pessoa ter que cumprir os deveres dela como cidadão para começar a ganhar um dinheiro de um programa, sendo que aquilo lá já era dever dela como cidadão. Então, se tem pessoas que precisam, e eu creio que realmente tem pessoas que precisam, tinha que ser melhor pensado e reestruturar ele para ver quem realmente precisa e a fiscalização ser bem melhor do que é hoje. Porque tem muita gente que não precisa e ganha, e tem muita gente que precisa e não ganha. E quando ganha, ganha pouco. Então, se é para ter algum programa, tem que ser bem feito. E outra, questão de ganhar do governo, eu acho que ninguém ganha nada, porque ninguém imprime esse dinheiro para dar para ninguém. O dinheiro é tirado de pessoas que pagam imposto, inclusive os pobres, para pegar o dinheiro de volta. Então, é uma coisa muito maior a ser pensado do que um programa em si. Imposto, quem vai receber, fiscalização, como vai ser feito tudo isso. Essa é a minha opinião.
E agora a gente vai ver um vídeo de um economista, Eduardo Gianetti. Vamos ver agora o que vocês vão pensar sobre isso. Achar que o aumento do Estado no Brasil foi todo para financiar políticas de assistência social está equivocado. É uma parte e não é a mais importante dessa conta. Agora, nós temos que dar sequência a um movimento que é muito bem-vindo de inclusão social no Brasil. Eu acho que é uma conquista brasileira. Agora precisa pensar em como capacitar brasileiros para que possam gerar renda pelo seu trabalho. Eu gostaria de estar num país em que 1 milhão de pessoas, quando 1 milhão de pessoas sai do Bolsa Família, a gente comemora. Não quando mais 1 milhão de pessoas passa a depender do Bolsa Família. Bolsa Família tem que ser uma alavanca e não uma muleta. E vocês agora concordam quando ele fala que tanto o Bolsa Família quanto o Vale Renda e essas ajudas sociais precisam ser uma alavanca para a população? Qual é a sua versão, Lucas, sobre isso? Olha, eu acredito que seja, na verdade, tem que ser um começo de alguma coisa, né? Quando você dá um benefício para alguém, justamente por essas pessoas carentes, né, que falam que são carentes, recebem esse auxílio do governo, deveriam ser investidos de uma outra forma, através de um curso profissionalizante, de uma capacitação maior, para que possa sair daquilo ali o quanto antes, e sim criar uma liberdade financeira maior, aprender uma profissão, e não ficar ali só naquele benefício que acaba sendo um comodismo para eles, né? Então, tanto que é gasto com esse benefício para essas pessoas, determinado grupo de pessoas que utilizam ele, poderia ser muito bem reinvestido sim, para que elas mesmas gerem, como o meu amigo falou, retorno para a sociedade, para todo mundo. E você, Tero, o que você acha sobre isso? Então, eu creio que, na verdade, o programa Bolsa Família, ele, enquanto alavanca, né, ele tem essa proposta. Desde o seu início, ele tem essa proposta. Pode ser que algo tenha se perdido pelo caminho, algo tenha distorcido os caminhos, mas o programa, quando foi criado, era com essa proposta. No seu início, tinha essa proposta, que era anular a fome no país. Era essa a proposta principal, tanto que a gente teve lá no início o Fome Zero, que era uma vertente do Bolsa Família, e propunha, né, que todos saíssem dessa linha da pobreza aí e fossem, né, para uma linha, num patamar aí que todo tivesse alimento em casa, né? Era essa a proposta. E quando ele fala que o cidadão tem que ser capacitado, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas se esse cidadão não for para a escola, ele não é capacitado, né? A gente está falando desde a infância, né? A gente não tem que se preocupar só com o pai da criança, a gente tem que se preocupar com a criança, né? A gente tem que se preocupar se ele está tendo merenda em casa, né? Se ele está levando, né, coisas boas para a escola, ou se ele simplesmente está indo comer na escola, né? Então, é dessas coisas que a gente fala. Quando o Bolsa Família entra, ele entra para auxiliar o pai a levar essa criança para a escola, para ela ter a educação, para ela poder se formar um cidadão melhor, entendeu? Um cidadão capacitado para desenvolver e viver através do seu trabalho. Concordo com ele realmente que o Bolsa Família tem essa predisposição, só que para se dar um auxílio desse, primeiro tem que começar lá atrás. A escola pública de hoje em dia, nosso ensino é muito ruim, então não adianta a gente querer dar um auxílio para uma determinada família e não começar a ajeitar as coisas que estão em volta dela, porque aquilo não vai desenvolver nunca. Então as pessoas não vão crescer profissionalmente, psicologicamente, evoluir para um outro patamar. Sempre vão querer ficar naquela mesma. Então, se a educação do Brasil de hoje não mudar, não melhorar, não adianta ter um auxílio do governo. As coisas vão ficar sempre na mesma. Eu penso o contrário. Na verdade, eu penso que se você não dá esse incentivo para a pessoa, ainda que a escola pública seja falha, ainda que ela tenha os seus problemas, eu estou me formando hoje graças à escola pública. Então eu não posso ser ingrato e cuspir no prato que eu comi, sabe? Cuspir ali e falar, não, eu não precisava do Bolsa Família, por exemplo. Então é a coisa de você pensar que talvez você não precise, talvez você não precisou, mas talvez o Thiago precise, a Michele precise, né? Os câmeras precisem. Então você tem que entender que não é você, né? Não é o outro ali. Somos todos, né? Estamos falando de várias pessoas, então de vários tipos de famílias. Pesquisas realizadas, por exemplo. Quando alguém vai realizar uma pesquisa, ninguém sobe morro para realizar pesquisa. IBGE não sobe morro para realizar pesquisa. Eles pesquisam no centro. Eles pesquisam na população branca,
pesquisam ali onde tem a classe média, aqueles que pagam impostos. Né? Essas pesquisas que vão para a grande mídia, essas pesquisas que são divulgadas. Então, sobre essas pesquisas que a gente pode falar aqui, um exemplo bem simples. Se 70% da população é contra o Bolsa Família, como uma pesquisa que saiu anteontem diz, 70% é contra o Bolsa Família, porque essa população dos 70% não é a população que utilizou. Porque senão essa população ia estar se sentindo como eu me sinto. Eles iam estar gratos, né, do filho estar se formando, do filho ter utilizado um ProUni, do filho ter conseguido, né, sair daquela favela e comprar uma casa mais para frente ali, né, comprar uma casa de tijolo, né, não uma construção, né, ali de qualquer jeito. Então é isso, eu acredito que é nessa linha que a gente tem que pensar o Bolsa Família em si, é claro. Concordo com eles em parte, mas eu não acredito que um Bolsa Família no valor de R$170 leva alguém a se formar, alguém a ter uma outra perspectiva. Eu acho que é isso que tem que ser ensinado. Você tem que saber onde você quer chegar. Não é um auxílio do governo que vai talvez me fazer me formar ou outras coisas. Isso aí vai de cada um. Mas acredito que deve ajudar alguém, mas R$170, desculpe, mas não dá para acreditar que hoje um acadêmico, né, por causa do Bolsa Família tá aí hoje. Sim, é isso que eu falo. Não dá para acreditar porque você não viveu essa realidade, né? É difícil a gente acreditar na realidade dos outros mesmo. Pode falar, Thiago. Vamos ouvir o Thiago, né? Tá aqui se segurando. Eu concordo, de novo, em algumas partes dos dois. Que nem eu sempre estudei escola pública, eu utilizo o ProUni, porém eu nunca utilizei o Bolsa Família. Talvez, não sei nem se eu precisava ou não, tipo, eu não, como você falou, era criança, eu não sabia se eu precisava ou não. Porém, concordo com a parte que ele falou, que R$170 não vai ajudar em ninguém. E você disse que no começo a ideia era para alavancar e se isso se perdeu, já está errado. Então não tem que continuar, é o dinheiro do governo, se perdeu, mas vamos continuar pagando. Eu acho que não é assim que tem que funcionar. Como eu falei, se isso daí ajuda pessoas, e eu creio que ajuda pessoas, não é R$170 que vai tirar ela e vai fazer ela estudar em uma escola particular. Os R$170 não compra nem uma cesta básica. Não, R$170, tipo, não te ajuda a abrir nenhum negócio, não te ajuda a abrir um negócio de vender bala na frente do... Coisa que poderia te sustentar muito mais. E vamos supor, eu tenho exemplos, tipo, de pessoas que nunca ganhou nada, pega R$30 e daí faz virar 1.000, daí 2.000, 3.000. O meu irmão é um exemplo disso. Ele passou em federais e ele pega dinheiro e nunca precisou de nada. Porém, eu acho que ajuda. Mas se perdeu alguma coisa nesse meio caminho, tem que ser reestruturado. Não adianta você ficar falando, isso é bom, isso depende ou não depende. Tem que ser reestruturado e enquanto não for, não dá para ficar deixando o dinheiro do governo ir enquanto o país está precisando. Aí você pensa em 50% da população e a outra 50% da população. E daí, não pensa? Só porque ela faz parte de uma pesquisa ou só porque ela é branca ou negra? Não é 50% da população que utiliza. E eu creio que, como você fala, essas pessoas não pagam imposto, que quem utiliza não é o pagador de imposto. É assim, cara, ele vai pagar, não vai comprar caderno, ele está pagando esse caderno com R$170 que ele ganhou, que foi tirado dele mesmo. Eu posso fazer um adentro aqui? Tero, o debate está muito bom, a gente está aqui só na expectativa, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já, você não saia daí. Estamos de volta e você aí de casa que ainda não mandou a sua mensagem, pode mandar agora pelo nosso WhatsApp, que o número está aí passando aí na tela, ou através do nosso Twitter, Debate em Ação. Lembramos a todos que estamos debatendo hoje sobre assistências sociais, Bolsa Família e Vale Renda. Temos aqui mais uma mensagem de um telespectador.
Ele é o João Alves, de 45 anos, do bairro Rancho Alegre. Ele disse assim, que em 2010, ainda sob o governo Lula, a dívida externa apresentou um montante no valor de 240 bilhões de reais e a dívida interna 1 trilhão 650 bilhões de reais, somando-se no valor de 1 trilhão 890 bilhões de reais. Como que as dívidas aumentaram ferozmente? Como que a dívida externa voltou? Simples, o PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Auxílio Presidiário, dentre outros assistencialismos governamentais. Lula não é mágico. Sabem como ele tirou 30 milhões de brasileiros da linha da miséria? Não foi com o dinheiro do crescimento, e sim com o dinheiro da dívida. Isso mesmo, ele ressuscitou a dívida externa, aumentou a interna para fazer um assistencialismo barato, colocando o Brasil numa sinuca de bico. Bom, essa é a versão aí do nosso telespectador. E para você, Lucas, esses projetos, mesmo que como ressaltado aí pelo nosso telespectador, né, aumentaram a dívida interna, continuam sendo válidos? Não existe alguma outra alternativa? Bom, na verdade, quando você tira uma dívida e você de um lugar para pôr em outro, não é uma coisa que seja muito resultado positivo para todo mundo, né? Porque uma hora isso aí vai ser cobrado. E quem vai pagar somos nós, cidadãos, que recolhemos impostos aí, diante desse rombo aí, dessa mesclagem desse dinheiro aí. Mas acredito que isso já vem há muito tempo já atrás, desde o começo do governo, do PT, já vem tampando buracos e mais buracos, e esse dinheiro está sendo lavado aí, e é onde acaba se escondendo atrás dos projetos sociais, que quem acaba pagando toda essa dívida somos nós. E aí, Tero, você acha que existe sim alguma alternativa para isso? Pode ser que tenha existido, né? Pode ser que tenha existido outras opções. O governo da época, né, o governo citado pelo colega ali, optou, né, por causar uma dívida externa, aumentar a dívida interna e fez, né, o que ele acreditou ser a melhor opção ali, né? Só que a gente culpar, né, os programas sociais por uma escolha governamental, eu acho que é algo equivocado. Porque os programas em si são bons, né? Só que a forma como foi aplicado não é bom. Mas eu creio que se tivermos, né, talvez em 2018 ter um governo inteligente, possivelmente aconteça, podemos aí, né, optar por melhorar, como o próprio Thiago falou, melhorar de forma inteligente, né, levando mais educação para essa população, né, levando qualidade de vida, né, que é o que eu acho que a gente tem que ter, primeiramente no Brasil, as coisas simples, né? A gente não precisa de luxo. Nós, cidadãos comuns, nós precisamos de educação, precisamos de saúde, né? E precisamos de segurança. É só isso, nada mais. É o que todo mundo pede, todo mundo que se vê na rua reclama disso, porque são coisas básicas que nós, cidadãos, precisamos. Então, quando a gente deixa de oferecer as coisas básicas para o cidadão, vamos supor, para não ter dívida interna ou não ter dívida externa, quando a gente deixa, a gente causa uma revolta social, e essa revolta social não é algo bom, né? Não é algo bom para a política, não é algo bom para o desenvolvimento social. Somos um dos maiores países do mundo, né? Nós temos aí território imenso, né? 3, 4 países para dar um Brasil, então pensa, é muita gente num país só. Então eu acho que o programa ele é válido, ele foi bom, serviu, mas como o colega falou, não foi aplicado na época de forma correta, né? E você, Thiago? Sobre o que o telespectador falou pra gente, é exatamente o que eu falei no começo do debate, que esse dinheiro não vem do nada, o governo não vai imprimir dinheiro. Então, se ele está tirando de algum lugar, alguma outra coisa vai ficar com dívida. E se está acontecendo isso, eu creio que não seja ideal o programa que está sendo feito. Se realmente a população precisa de um programa social ou algum incentivo, ele tem que ser estudado bem mais do que foi o Bolsa Família ou Vale Renda, como aqui no estado, porque é fácil você pegar e dar dinheiro para quem está precisando e pronto. Então, sempre que eu tiver uma dívida, eu vou lá e pego do governo e aí quem que paga isso? Então, eu creio que tem que ser muito mais estudado e tem que ser principalmente mais fiscalizado, porque você ficar tirando dinheiro de um lugar para dar para
para um programa ou qualquer outra coisa, você vai criar um rombo e depois as próprias pessoas que precisaram dos programas sociais vão sofrer, porque a linha vai cortar primeiro em quem precisa. Então, gostaria agora de agradecer aos nossos convidados. Algumas considerações finais? Muito obrigado pelo espaço, né? Agradecer aí, né, os colegas aí que debateram gentilmente comigo, né, em favor da população, e eu acredito que é isso. E agora você, Thiago. eu queria agradecer ao convite, agradecer ao Tero, ao Lucas e a você, Michele, e obrigado aos telespectadores. Lucas? Também agradecer a Michele o convite, de ter a oportunidade de estar trazendo aqui, além de ser um tema muito importante, que tem um impacto muito grande na nossa sociedade de hoje. Agradecer aos nossos convidados aqui, e eu acho que é isso, gente. Cada um tem aquilo que, né, tem que expor a sua opinião sempre. Então, o debate de hoje acaba por aqui. Continue agora com a nossa programação e até o próximo.